Vamos lá então, pessoal, mais um dia aí de aula para finalizar primeiros socorros. A gente estava comentando da reanimação cardiopulmonar, né, as compressões torácicas. Então lembra lá que a música do Bee Gees, né, entre tantas, né, ela é uma que tem um ritmo parecido lá, né, para conseguir fazer as compressões de 100 a 120 lá por minuto. Então, não é brincadeira, mas é real. Se você colocar o Bee Gees lá para tocar num momento desse, você vai conseguir pegar o ritmo da música certinho. Lembrando que tem uma sequência, não é fazendo rápido, depois devagar, né? Tem um jeito certo a ser feito. Seguindo lá, hoje a gente começa falando com hemorragia. Sobre hemorragia, a gente mencionou que hemorragia é um sangramento, né? Então, qualquer tipo de sangramento vai ser uma hemorragia. Sintomas, né? Isso numa hemorragia muito grande lá, né? Então vai ser palidez cutânea, a palidez da pele, temperatura baixa, ânsia de sede. Pessoal, eu adianto aqui em todas as situações, em todos os tipos de acidente, você vai dar água para a pessoa beber, vai dar suco, vai dar água com açúcar, vai dar tem questões que traz lá, ou além de beber, você dá algo para comer. Tem questões que traz dar bolachinha para a vítima, né? Dar bolacha. Não, pessoal, você não vai dar nada para a vítima, absolutamente nada. Né? Você vai deixar ela aí dependendo do tipo do acidente, lá em si, você vai deixar ela aí pro hospital, fazer todos os exames, fazer o check-up, se está tudo ok, e depois lá que ela sair dali, ela que passa a tomar o que quiser, se quiser ir numa churrascaria comer, pode ir lá, né, comemorar que não foi nada tão grave, mas no momento do acidente o certo é não dar nada para tomar e nada para comer. E eu já presenciei, quando eu era menor, quando eu era pequeno, eu já presenciei acidente de trânsito e a galera dando copo de água com açúcar. Não dá um copo de água com açúcar para a vítima. Não traz mais um copo de água com açúcar. Não, você não sabe como está dentro lá do corpo. Então, certo é não dar nada para ingerir. Queda de pressão é um dos sintomas e os tipos lá da hemorragia. Vai existir a hemorragia arterial, vai ter a venosa e a capilar. A arterial é a mais grave, né? Aquela que é o rompimento de uma artéria, que a gente vê até em cena de filme, né? Conforme corta lá um membro ou algo assim, a pessoa, o sangue em si chega a espirrar conforme a batida do coração. Né? Então essa é a mais grave, a pessoa pode perder muito sangue em pouquíssimo tempo. Venosa também, né? Grave, mas não tanto quanto né? A arterial. E a capilar, né? Atira a primeira pedra quem nunca teve uma hemorragia capilar, seja dos vasos capilares. Um arranhadinho ou algo assim se torna um rompimento dos vasos capilares e acaba causando lá a hemorragia. Então, as hemorragias podem ser interna e externas. Externas é a que está aparente. A interna vai ser a mais grave, né? A que a gente não tem noção que pode ter acontecido conforme o impacto do acidente ou algo assim lá dentro do corpo da vítima. Né? Hemorragia interna, né? Procedimentos. Lateralizar a cabeça, controlar os sinais vitais, como a gente tinha mencionado, manter a temperatura, não dar nada para ingerir, também reforçando aí novamente, e basicamente assim, né? Você virar. Daí a galera comenta, né? Se alguém for da área de saúde e consegue nos passar a informação melhor, né? Porque geralmente você vai tentar manter a vítima imóvel, né? Porque às vezes ela pode ter uma lesão na coluna cervical, né? Só que aí, nessa questão, tem que interpretar. Se ela estiver tendo uma hemorragia interna e que esteja saindo sangue pela boca, você vai ter que fazer essa lateralização justamente, né? Com uma forma correta, com cuidado ali para não movimentar tanto a vítima, para que o sangue escorra, né? Para que ele saia ali e a vítima acabe não se asfixiando, né? Não se afogue com o sangue ali. Utilizar EPI, né? Isso mais ligado ao socorrista especializado, você no momento talvez não tenha, mas entra a questão, né? Você entrar em contato direto com o sangramento pode haver o contágio, né? Uma questão de doenças ou algo assim. Hemorragia nasal, essa cai lá bastante e a galera acaba errando a resposta dessa questão. Como que procede a hemorragia nasal? Como que procede lá? Garanto que todos vocês, ou alguma parte,
quando saía sangue lá do nariz, acabava olhando para o céu, né? Ficando olhando lá para o céu por alguns minutos para tentar parar lá o sangramento. Mas não necessariamente precisa disso, né? E por incrível que pareça, sempre tem uma pessoa na turma que nunca saiu sangue do nariz, né? E para algumas pessoas acaba se tornando comum, né? O sangramento ali, né? De às vezes saiu o sangue do nariz. O sangramento ele vai ocorrer pelo rompimento de um vaso capilar, né? Um vasinho lá do nariz e causa o sangramento. Como que você vai proceder? Cabeça abaixada, compressão por 10 minutos. Simples, cabeça abaixada, compressão por 10 minutos. Algumas questões trazem gelo ou compressa gelada. Aí a galera acaba não marcando essa questão, porque como que a vítima vai ter, como a vítima não, né? Como a pessoa lá que está prestando atendimento, ou até mesmo a vítima, se é somente um sangramento nasal, como que ela vai ter gelo? Às vezes, se é em casa, você pode ter gelo. Qual o papel do gelo? Quem aí já percebeu que num dia de calor, né, que está bem quente, as veias chegam a saltar lá do braço. E quando está bem frio, você olha para o braço, elas quase nem aparecem. O que está acontecendo ali? Vasoconstrição e vasodilatação. O gelo, o frio, ele auxilia a fazer a vasoconstrição, ou seja, ele diminui, né, o calibre dos vasos, fazendo com que passe menos sangue. Então, na hemorragia, no sangramento nasal, o gelo pode auxiliar. Caso a questão quente, né, ela faz a vasodilatação, ela aumenta os calibres, deixando, né, passar mais fluxo de sangue. Então, por isso, né, o gelo acaba auxiliando. E que é basicamente como está nessa imagem. Cabeça abaixada, compressão por 10 minutos. Né? Algumas questões trazem o gelo, compressa gelada. Não precisa, né, ficar lá colocando papel higiênico no nariz e olhando para o céu. Né? Basicamente o que está nessa imagem já é o suficiente. E aí entra as pegadinhas, que a galera às vezes erra lá, acaba marcando essas alternativas. De cabeça para baixo ou de ponta cabeça. Ou seja, de cabeça para baixo, de ponta cabeça, é você pegar a vítima pelos pés e virar ela ao contrário. Então fica esperto na interpretação, a galera acaba errando, hein? Hemorragia externa. Essa aí, né? A gente vê até mesmo em cenas de filme. Como que você procede nessa questão da hemorragia externa? Com panos limpos, de preferência, você vai fazer a compressão. Você vai apertar o ferimento ali para tentar estancar o sangramento. Hoje em dia não é aconselhado utilizar garroteamento ou torniquete. O que é garrote ou torniquete? Torniquete, né? Garroteamento e torniquete, né, vai ser você amarrar o membro mais para cima, né, para prender a circulação, para que o sangue não vá lá para aquele membro. Entre ambos, eu não vou lembrar qual é qual. Um é uma cinta própria que a gente compra até em farmácia, né? Você para fazer, né, o aperto ali em si, né, para não passar o sangue, né, para não ter a circulação para aquele membro. E um deles, né, agora não lembro qual, garrote ou torniquete, é aquele elastiquinho, aquele soro lá, né, que chamam amarelinho, que muita gente utilizou na infância para fazer estilingue. Né? É entre um desses aí os termos. Também dá para ser utilizado aquele, mas lembrando que hoje em dia não é aconselhado. Por quê? Porque aconteceu, né, algumas situações da pessoa ficar com aquele membro muito tempo, né, preso à circulação, não tendo circulação, não tem nutrientes, não tendo nutrientes, o membro entra em estado de necrose. Então aconteceu já das pessoas acabar perdendo, né, o membro por utilizar dessas formas. Hoje em dia há, né, outras pessoas que falam ao contrário, né, que é somente em caso extremo lá, né, que se a pessoa ficar muitas horas com o membro amarrado, aí vai ocasionar a perda. Né? Se for uma ida para o hospital, né, uma ida rápida até o hospital, não entraria esse caso. Porém, né, nos manuais aconselha-se a não utilizar. Falando bem ali, né, vai dizer que é algo extremo. Você está lá subindo um morro, alguém lá caiu, houve um corte lá, está tendo uma hemorragia muito grande. Em caso extremo, né, não tem socorro, não tem nada, você vai acabar utilizando, né? Mas caso contrário, tendo telefone, né, hoje em dia tem até aqueles helicópteros, né, se não me engano, o Águia, Falcão, alguma coisa assim, né, que eles vão lá fazer o socorro da vítima e está em locais mais de difícil acesso, né.
Choque hipovolêmico. Cai questões lá e a pessoa acha, né? São sintomas de choque. Aí a pessoa imagina que é pôr o dedo na tomada lá. Não, não é choque de eletricidade. É choque hipovolêmico. O que é hipovolêmico? Vamos dividir a palavra lá. Hipovolêmico. O que é hipo? O que caracteriza o termo hipo? O termo hipo é algo baixo, né? Volêmico vem de circulação de sangue. Então, é uma baixa circulação de sangue. Então, o que é o choque hipovolêmico? Ele acontece quando a pessoa perde lá, né, 20%, ao menos, né, de 20% de sangue, vamos falar assim, né? Fazendo com que o coração não consiga bombear o sangue suficiente. Literalmente, vai entrar em um piripaque, né? Vai dar ao corpo, cadê o sangue que eu precisava aqui? Sintomas: pele fria e pegajosa, essa cai direto lá. Suor frio, mãos e pés. Pulso rápido e fraco. Lábios, unhas roxos, né? Roxos. E palidez, expressão de ansiedade. Calafrios e tremores podem entrar também junto com a respiração irregular. Geralmente ele cai lá, são sintomas de choque, exceto. Então, exceto é menos. Se o corpo está dando um piripaque, né? Opa, o que está acontecendo aqui? Ele vai causar várias situações aqui diferentes do comum. A resposta lá do exceto vai ser lá, geralmente vai estar lá, respiração normal. Não, né? A pessoa vai, como diz, o corpo vai entrar num estado de um piripaque, né? Ele vai, o que está acontecendo, né? Então, provavelmente, se está lá um exceto, é algum dos termos, né, comuns do que tá, com o que acontece no nosso dia a dia, que vai entrar como resposta, né? Seja uma respiração comum, né? E por aí vai, né? Procedimentos: identificar a causa do estado de choque, controlar, isso se for por uma lesão, né, em si externa. Interna, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, né, a não ser o socorrista especializado que compreende lá, e além do médico que vai ter exames, tudo para conseguir confirmar o que está acontecendo lá. Afrouxar as roupas da vítima, né, e manter-a ventilada. Colocar deitada, né, com os pés elevados cerca de 30 centímetros mais alto do que a cabeça, do que o restante do corpo. Por quê? Justamente pela força da gravidade, né, como está nessa imagem aqui, para que o sangue, ele, pela força da gravidade, ele vá na parte dos órgãos, né, onde mais importa, né, naquele momento. E monitorar os sinais vitais, né, pulso e respiração. Basicamente isso. Distúrbio neurológico, a gente tinha comentado do ABCDE da vida, né? O socorrista ele também utiliza o método AVDI, né? Então, o que significaria esse AVDI? Né? O A de alerta, se a vítima está acordada, olhos abertos, falando. V de verbal, se responde a estímulo verbal, por isso que ele fica lá fazendo várias perguntas. Doloroso, se responde a estímulo doloroso, por isso que o médico geralmente ele vai lá e dá um beliscãozinho, né? Aperta aqui, aperta ali, é justamente para ver o estímulo doloroso, se a pessoa está sentindo aquela região. E inconsciente, né, se ela está totalmente irresponsiva a estímulo, né? Aí ela já vai estar apagada. Então, esse entraria o AVDI. Né? Pupilas. E agora, o que tem de diferente nessa imagem? A galera já vai direto e fala, né? A pupila está uma dilatada e outra está contraída. O que isso pode ser, né? O que pode trazer a pupila estar uma dilatada e outra contraída? Ela pode ter essa, que é a mais grave, como ela pode ter ela dilatada e ela contraída. Né? O que o médico ele geralmente vai avaliar? O tamanho, simetria e reação à luz. Garanto que todos vocês aí já foram dormir, né? Apaga a luz do quarto e você fica uns 15 minutos lá, uns 10, 15 minutos sem conseguir enxergar nada. Daqui a um pouco parece que a visão começa, né? Você começa a enxergar o ambiente mais escuro, né? Você consegue ter uma percepção. Aí chega lá o teu irmão ou algum parente lá e liga a luz do quarto com tudo. Aí você chega a cobrir o rosto, né? Não, desliga essa luz. Por quê? É a reação da pupila com a luz. Né? Seja, né, de você apagar ou seja de você entrar num ambiente com muita luz. Os médicos, né, eles avaliam a reação. Essa reação vai caracterizar com a tua questão neurológica, se a questão do cérebro em si está funcionando.
Quem já viu em cena de filme o médico chegando com a lanterninha no olho? A pessoa pode estar irresponsiva, né? Ou seja, estar lá inconsciente, apagado, no momento do acidente. Se ele chegar com a lanterninha e a questão cerebral estar em funcionamento, ela vai ter essa reação à luz. E a gente menciona até, aparece em filme, né? O pessoal lá, não sei o termo correto agora, talvez estado vegetativo, me corrija aí se alguém for da área. A pessoa às vezes está lá respirando por aparelho, comendo por aparelho, né? Mas a parte cerebral está em funcionamento. Como que eles avaliam isso? Claro que hoje há exames, né? Mas uma delas é essa reação da pupila com a luz. O médico chegando com a lanterninha lá, ela vai se mexer conforme a luz lá. Contraídas. Quais são os sintomas, né? Ou o que pode acontecer se elas estiverem pequenininhas? Lesão no sistema nervoso central e uso de drogas. Acabei colocando o uso de drogas aqui, mas vamos mencionar que pode ser nelas dilatadas também, né? A questão do uso de drogas. Assimétricas, essa vai ser a mais grave, a gente já vai falar dela. E as dilatadas, como a gente mencionou, pode ser o estado do choque, que a gente falou, né? Estado de choque hipovolêmico, bem como parada cardíaca. Então, elas maiores em si, dilatadas. Assimétricas, essa é a mais grave. Ela pode, né, ser um sintoma de AVC ou TCE. O que é o AVC ou TCE? O AVC é o acidente vascular cerebral, né? E o TCE é o traumatismo crânioencefálico, né? O traumatismo craniano que se fala, né, por aí. Isso acontece muito em acidente de trânsito, principalmente em, né, moto, algo assim, que há um impacto muito forte, né, contra o crânio em si, pode haver o traumatismo craniano. O que o socorrista geralmente vai avaliar? A assimetria, né? Então, se tiver uma maior ou outra menor, é um grande indício de traumatismo craniano. Seguindo lá, exposição e controle da hipotermia. É por isso que geralmente vocês já devem ter visto os socorristas enrolarem com papel alumínio a vítima, tá? Justamente para manter a temperatura. E aqui a gente até cai em questão lá, mistura um pouco primeiros socorros com cidadania. O pessoal aqui, ó, um calor, tá um sol lá, e o pessoal com um papelãozinho cobrindo lá, tanto o socorrista, né, como principalmente a vítima. Isso é uma ação de solidariedade, né? Eles estão agindo com solidariedade, cobrindo a vítima lá. Mesma coisa num dia de chuva, né? Você tentar auxiliar lá, né, cobrir, entra como solidariedade, né? Não custa você estar lá, em vez de ficar somente filmando, né, ou fazendo live, né, para a internet, rede social, não custa você pegar lá um pedaço do papelão e tentar cobrir a vítima. Entra como solidariedade, né? Lesões comuns em acidentes, né? Imobilize a região afetada com material rígido ou bandagem, aplique gelo, reforçando aqui antes da gente ver quais são, né, as lesões comuns. Somente realizar a imobilização se realmente tiver que transportar a vítima. Caso contrário, você vai procurar aguardar sem movimentar. Você vai esperar o socorro, né? Luxação. Luxação é o deslocamento de uma articulação. O entorse, né, é uma lesão no ligamento, que a gente geralmente chama de torci, né? Torci o pé, seria o entorse, né? E a fratura, quem que sabe aí qual osso aqui que está fraturado? Né? E aí, pessoal, quem manja aí de anatomia humana, que vai entrar uma clavícula, né? Dentre tantos ossos aí, né? Aqui o rompimento, né? A quebra, a fratura de uma clavícula. Lembrando, somente realizar imobilização se realmente tiver que realizar o transporte da vítima. Se você não vai fazer isso, você vai aguardar sem movimentar a vítima, tentando manter a calma. Por mais que não esteja, mas você vai falar, opa, tá tudo bem, calma aí, respira, né? Não se mexe tanto, o socorro já está vindo, né? E basicamente isso, tentar passar a maior carga ali possível de tranquilidade para a vítima, né? Fraturas. Quem aí de vocês que já teve fratura, já quebrou algum membro? E sempre tem alguém na turma que nunca quebrou nada também. Então ela pode ser exposta ou fechada.
basicamente como está nessa imagem aqui, é uma animaçãozinha 3D. A exposta é quando o osso ele se fratura e acaba rompendo os tecidos de revestimento do corpo e saindo para fora. E a fechada é quando ele quebra lá, mas ele fica lá dentro. Controlar a hemorragia procurando não movimentar a vítima, né? Isso no caso da exposta. E o que cai lá bastante, o que cobra vocês, e a galera, por incrível que pareça, erra muito essa questão, não tente recolocar o membro lesionado na posição natural. Se precisar imobilizar, fazer na posição que ficou. Você não é médico para colocar o membro no lugar de novo. Nessa de querer colocar no lugar de novo, você pode piorar a situação. Pode romper um ligamento, né? Pode romper lá uma veia, uma artéria, seja o que for, e piorar em vez de ajudar. Então você não vai tentar recolocar o membro lesionado na posição natural, beleza? E essa pergunta cai bastante lá, hein? Às vezes cai lá o exceto, fica esperto nas pegadinhas lá, exceto. E não aplique nada quente, justamente pela vasodilatação que a gente tinha mencionado. Amputação de membro. Quem aí de vocês... Brincadeira, né? Mas alguns talvez pode ter presenciado na família, né? Às vezes até algum aluno, né? Já teve aí também, da amputação de membro. Às vezes perder a pontinha do dedo já é considerado como amputação, né? Como proceder, né, no momento de amputação de membro, né? Você vai proteger o ferimento e tentar controlar a hemorragia, de preferência com panos limpos, né? Enrolar lá e às vezes se for na vítima até pedir para ela fazer a compressão lá para tentar estancar o sangramento, né? Por exemplo, nessa imagem, o senhorzinho lá estava trabalhando, né, mexendo com serra, isso puxando para quem aí trabalha em empresa que mexe com algo cortante, né, com serra e por aí vai. Vamos dizer que o senhorzinho estava cortando material lá e faltou produto para cortar, ele acabou passando a mão lá, né, na serra e cortou a mão. Então, um acidente, né? Como a gente sempre menciona, acidente é algo que não era para acontecer, né? Foi sem intenção, né? Como proceder? Então você vai enrolar lá com os panos, mandar ele fazer a compressão, vai pegar a parte amputada. Muita gente fala, mas eu não ia ter nem lembrado de pegar a parte amputada. Não, você vai ter que pegar lá a parte amputada assim, né? Envolver em panos limpos, de preferência, aí sim colocar em sacos plásticos e depois no gelo. Muita gente fala, não, eu coloco o membro direto no gelo. Lembra lá que o gelo ele pode queimar também. Não, a parte, né, estar em contato direto pode queimar, né? Quem aí já fez a brincadeira de ficar segurando o gelo ou deixar a mão no gelo, o gelo pela baixa temperatura também pode danificar, né? Queimar em si o membro. Então por isso que você vai mantê-lo resfriado, né? Então você vai colocar, envolver em panos, né? Não envolver em panos, colocar em sacos plásticos e daí no gelo lá. E é isso, né? Isso puxando também para o lado, como mencionei, do trabalho de vocês. Às vezes pode acontecer, como teve aluno que já deu, né, comentou que aconteceu no dia a dia do trabalho isso, e na hora a pessoa não sabia o que fazer. Não. Queimaduras. Essa eu garanto que todos aí já teve uma queimadura, né? Por mais simples que seja, né, quanto ao grau, né, vai ter primeiro, segundo e terceiro, pelo menos a do primeiro grau eu garanto que todos vocês já tiveram aí, né? Que é aquela vermelhidão, né, que arde que é uma beleza. São lesões produzidas nos tecidos de revestimento do corpo e podem ser causadas por... O que pode causar queimadura? Muita gente marca lá em alternativa, fogo. Só fogo causa queimadura? Não, vai entrar agentes térmicos, né, que daí entraria o fogo, né, também como o gelo ali, né, a baixa temperatura. Produtos químicos, pode haver a queimadura, eletricidade, radiação, aí, quem que já não foi para a praia e voltou com as costas ardidas, né? Ardida em si, né? Do fogo, né? Perdão, da radiação. Né? Então não é somente o fogo que causa lá a queimadura. Então pode ter os agentes térmicos em si, como a gente falou, químicos, a eletricidade, além da radiação. Queimadura quanto ao grau? Primeiro, segundo e terceiro. Garanto que a primeiro grau todos vocês aí já tiveram, né? Seja um vapor da panela, o vapor da chaleira lá, como eu falei, fica o vermelho ali, arde, né? Que é uma beleza, e depois no outro dia só fica o vermelhidão e vai saindo aos poucos, né?
A segundo grau já é a que forma bolhas. O que você faz com as bolhas? Você não fura, isso cai em questão lá. Nunca você vai furar as bolhas, porque pode o quê? Causar infecção. Os mais velhos vão falar de furar a bolha, né? Quando fura acaba ardendo, né? Mas eles falam de furar para cicatrizar mais rápido. Em tese até pode fazer sentido, né? Muitos fazem isso com quem trabalha com serviço braçal, né? Ou seja, ferramentas que acaba causando o calo em si, né? Que é como se fosse uma bolinha de água. Eles acabam furando para sair o líquido, né, a água, para cicatrizar mais rápido. Mas isso é errado em teoria. Por quê? Porque se você furar, né, e se o material que você usou para furar não estiver devidamente esterilizado, pode gerar uma infecção e dessa infecção aí inflamar e por aí vai. Então, em vez de ajudar, piorar. Então, por isso, a bolha você sempre deixa lá, não vai inventar de furar ela. E isso cai em questão. E por incrível que pareça, muita gente marca lá, fura a bolha. Não, você não vai furar, né? Justamente porque pode infeccionar. Terceiro grau, né? Essa é aquela que fez a bolha, já estourou, já se aprofundou mais ainda no tecido de revestimento. Essa é a mais grave de todas, né? E dentre ambas elas, o que você faz? O que você faz se acontecer uma queimadura? Aí vem outra questão dos mais velhos lá. Passa pasta de dente, né? Passa clara de ovo, passa gema de ovo, passa pó de café, passa no cabelo e por aí vai, né? Entre diversas coisas que eu escuto falar dos alunos aí em aula. A teoria vai dizer que o correto é passar, pelo menos, né? Não quer dizer, pelo menos não. O correto é passar somente uma água corrente, né? Você colocar o membro lá embaixo da água corrente e fechou, né? Você não vai passar nada disso, né? Nem pasta de dente, nem clara de ovo, nem gema, nem pó de café e entre várias coisas até. Urinar em cima, já ouvi falar também. Então, nenhuma dessas você vai fazer. Os mais velhos acabam mencionando isso. Teve até um próprio aluno aí que mencionou pra gente que quando ele teve uma queimadura mais séria, quando ele era pequenininho, e a avó dele passou gema ou clara de ovo, não vou lembrar, e depois da clara de ovo jogou pó de café em cima, né? Meu Deus do céu, o que ela quis fazer, né? Quis empanar o piá, né? E nisso levou ele para o hospital. O que eles tiveram que fazer com o ferimento? Lavar. E o lavar deles como que é? Na escovinha, né? Então, por isso que você nunca vai passar nada. No máximo uma água corrente e vai para o socorro, vai para o hospital. Lá é sim, eles vão passar a pomada, né, o que é o correto pro ferimento. Né? Então, não é para utilizar dessas outras técnicas aí que os mais velhos falam. Queimadura e sua gravidade. É o principal, né? A localização, né? Quanto ao grau, localização, que é o que eles cobram lá, né? Considerando a gravidade e a idade da vítima. Então, como vai proceder aqui? O que eles cobram? A área, o mais grave a ser afetado lá, né? Na face, vias respiratórias e genitálias. Esse é o mais grave. Né? Na face, vias respiratórias e genitálias. Isso cai em questão. Algumas podem trazer mãos e pés juntos, né? Face, vias respiratórias, genitálias e mãos e pés. E em quem que é mais grave? Em crianças e idosos. E é isso, né? Existe um cálculo, né? Uma porcentagem ali, né? Que a galera, isso ligado diretamente à área de saúde, né? Mas não que caia lá. Que vai cair esses dois últimos aqui, ó. As áreas mais críticas e a idade, né? Que é crianças e idosos. Corpo em chamas. O que você faz lá se teu corpo estiver em chama ou de alguém lá próximo de você? E aí, pessoal? E agora? O que você faz se tiver o corpo em chama? Muitas pessoas falam, vou correr. Mas não, se você correr, vai aumentar o fogo. Ué, mas não, se correr não vai apagar? Não, não vai. O fogo ele precisa do quê para aumentar? De oxigênio. Então, você ir correndo, você vai aumentar o fogo. É só lembrar do churrasco do final de semana lá. Né?
A galera vai lá fazer um churrasquinho, uma carne, vai acender lá o carvão e aquele fogo não vai para frente, não vai para frente, não vai para frente. O que a pessoa faz para acender mais rápido? Pega lá algo e abana. Ou até mesmo o secador de cabelo lá, né? Pega o secador de cabelo e põe, um ventilador também, põe lá no fogo e vai fazer o papel de assoprar. E esse assoprar, o que está fazendo? Jogando oxigênio no fogo, fazendo com que ele fique mais forte. Então, o correr é extremamente incorreto, né? Ele só vai aumentar. Então, como proceder? Quais são as formas corretas? Aqui eu trago duas, né? A primeira, parar, deitar e rolar. Né? Você cobrir o rosto e sair rolando na intenção de apagar o fogo. E aqui eu acho mais eficaz a questão do abafamento. Né? O problema é se você estiver sozinho, né? Aí é mais complicado. Mas se for em terceiros lá, você fazer a técnica do abafamento, né? Você vai acabar com o fogo. Por quê? Você jogando um cobertor ou algo assim em cima do fogo, vai cortar o oxigênio. Cortando o oxigênio, não existe fogo, como a gente mencionou. Aí a gente puxa algumas questões para dentro de casa, né? Do nosso dia a dia. Fugindo aqui um pouco do conceito trânsito, mas é interessante, faz parte de primeiros socorros. Você está lá, né? Hoje em dia é difícil quem use óleo, né? Galera mais fitness hoje em dia, né? Mas vamos falar que você chegou em casa e vai fritar aquele hamburgão lá, né? No café da tarde. E vai fazer aquele hambúrguer mergulhado no óleo, né? Que chega até virado de um lado para o outro. O óleo, a partir de uma certa temperatura, ele se torna inflamável. Né? Se tornando inflamável, ele pode pegar fogo ali, né, no óleo. Se pegar fogo no óleo, o que você faz? E aí? A técnica mais simples é jogar a tampa em cima. Colocou a tampa em cima, abafou, cortou o oxigênio, cortou o fogo. E muita gente fala, joga água. Não, isso é errado, pessoal. Nunca façam isso. Se jogar água, vai gerar uma explosão ali, vai voar óleo quente para tudo quanto é lado. Muitas pessoas, por não ter esse conhecimento, já se queimaram, né? E até algumas gravemente por ter feito isso, né? Do óleo ter pego fogo e a pessoa ter jogado água no óleo quente lá. Ele vai espirrar para tudo quanto é lado. Às vezes a gente está fazendo uma friturinha lá, você pega a colher, o garfo do escorredor, uma gotinha de água que cai no óleo quente já dá vários estouros, né? Imagine um copo, né? Ou algo a mais. Então, a técnica do abafamento é o melhor. A mesma coisa o botijão de gás. Se pegar lá fogo no botijão de gás, no registro do botijão de gás, ele vai explodir? Não, não vai explodir. Por quê? Porque dentro do botijão não tem oxigênio. E o fogo não vai entrar para dentro do botijão porque a pressão está sendo para fora, né? Do gás saindo. O gás que entra em contato com ar, com oxigênio, aí sim ele pega fogo. Agora o lado de dentro, não. Né? O que você faz se estiver pegando fogo lá no botijão, né, no registro? Se você pegar um pano molhado, né, e jogar em cima do fogo, vai fazer o abafamento e vai apagar o fogo. Né? E é isso, né? Alguns vídeos de bombeiro trazem lá, né, do bombeiro, né, o fogo saindo no botijão de gás e ele apagando com o próprio dedo, né, chegando no fogo, cobrindo, fez o abafamento, acabou, né? O mais aconselhado um pano úmido lá, né? E lembrando, o botijão ele não explode. Ah, mas eu vi em tal lugar que o botijão explodiu. Aí ele pode explodir pela dilatação do metal. Se ele sofrer uma alta temperatura muito grande, o metal pode dilatar, havendo a explosão. Havendo a explosão, esse gás que saiu em contato com o fogo vai gerar explosão. É igual aquela brincadeira aí que eu acho que boa parte de vocês já fizeram, né? De pegar vidrinho de desodorante e jogar no fogo. Né? Ele vai dilatando, dilatando, dilatando o produto que tem dentro, né? O restinho do produto, ele é inflamável até o momento que há uma explosão. Né? Então, lembrando lá, né? Todos esses cuidados no nosso dia a dia é bem interessante também. Até mesmo na prática, às vezes vai que acontece algum acidente, né? E alguém está lá com o corpo em chamas, né? O abafamento é um deles, né? Um dos melhores. Ou o parar, deitar e rolar. Convulsão, quem que já presenciou uma convulsão, né? Ou já teve sintomas da convulsão: lábios azulados e arroxeados, respiração curta, rápida e irregular, salivação em excesso,
Contrações musculares, essa parte que eu gosto de mencionar para vocês. A pessoa tendo uma convulsão, ela vai ter contrações musculares involuntárias. A pessoa, no momento que entra no estado de convulsão, ela está inconsciente. Então não adianta você chamar ela pelo nome que ela não vai lembrar de nada depois. E as contrações musculares são involuntárias. Ela vai puxar o braço para um lado, perna para o outro, né? Involuntariamente. Então, por isso, não tente conter o movimento da vítima. Muita gente fala que tem que segurar ela forte. Não, não é segurar forte, né? O que você vai fazer é deitar ela no chão, proteger a cabeça. Esse é o básico, né? O principal, para ela não bater a cabeça. O restante do corpo, né? Ela depois que se vira com o roxo no corpo lá, né? O importante é não bater a cabeça. Então, o que você vai fazer? Basicamente, como mencionei, né? Deitar a pessoa no chão, proteger o crânio em si, né, a cabeça, afastar objetos que possam machucar, proteger a cabeça, como eu falei, né, para evitar traumas, e se em 5 minutos não melhorar, chamar um médico. Quem que você chama na situação de convulsão? E aí, Corpo de Bombeiro, SAMU. Perguntinha básica lá, hein? Lembra lá que é o SAMU que você vai chamar numa situação dessa. Qual que é o número do SAMU? 192 e 193. 192, não, número menor, SAMU, maior, Corpo de Bombeiro, né, para algo mais grave, né, impacto, pancada, acidente de trânsito, por aí vai. O que não fazer então na situação de convulsão? Aí outro mito, né, que os mais velhos falam, puxa a língua para a pessoa não se afogar, ou põe o dedo na boca da vítima para ela não engolir a língua. Isso é mito, né? Por quê? O que é grave se você fizer isso, né? Lembra que a pessoa está tendo contrações musculares involuntárias, né? Ela está inconsciente no momento. Se você puxar a língua para o lado de fora, a musculatura, né, da mandíbula, né, do maxilar humano, é uma das mais fortes. Se ela resolve fazer uma contração, né, no maxilar, o que pode acontecer com a língua? Sim, dependendo da pressão, pode até cortar a língua fora, né, dependendo da pressão que a pessoa pôr no momento, né? Lembrando que é um movimento involuntário. Então eu não puxo a língua, eu coloco o meu dedo lá dentro. Se você colocar o teu dedo, aí pode ser o teu dedo que vai ser mordido, né? E prender ali, né? E a pessoa não conseguir tirar. Ou às vezes até algo mais grave do que isso. E daí vem mais outro mito, né? Outra questão dos mais velhos. Então eu não coloco o dedo e não puxo a língua. Eu pego uma colher e coloco na boca tentando puxar a língua para baixo. Se você colocar uma colher na boca da vítima e ela ter esse movimento involuntário, ela vai fechar com tudo ali, né? A mandíbula em si, né? Vai cortar a colher? Provavelmente não, né? Porque é um material rígido. Mas o que pode acontecer com os dentes da vítima? Sim, pode quebrar, né? Então, por isso que você é fake, né? É mito essa questão aí de colocar algo na boca. Não ofereça líquido à vítima, né? Lembrando, né? Ela não vai estar em si no momento. E não tente acordá-la, né? Muitos tentam dar tapinha no rosto para tentar acordar. Não, isso não funciona, ela está inconsciente. E não tente colocá-la de pé. Seguindo lá, objetos encavados no corpo. Atire a primeira pedra aí quem nunca pisou num prego. Eu acho que quase todos aí já pisaram. Não sei fisiologicamente o que tem no aço, que no dia está tranquilo, no outro dia você não consegue nem pôr o pé no chão. Se alguém for da área e souber explicar o porquê. Se tiver um objeto encravado no prego, às vezes no pisar a pessoa já ergue o pé e ele acaba tirando, né? Mas se for algo, né, por exemplo, um prego ou algo assim no dedo, né, você não vai remover, você apenas vai fazer um curativo, né, no ferimento e encaminhar para o socorro especializado. Teve uma reportagem que passou na TV um tempo atrás de uma criança que estava brincando com uma faca. Olha o brinquedo que a criança estava lá. O que aconteceu? A criança em si acabou tropeçando, caindo em cima da faca. A faca acabou acertando o crânio. O pessoal lá, né, que estava com a criança, né, se for uma pessoa afobada, o que vai querer fazer com essa faca? Né, vai querer puxar. Não, né, isso é grave se a pessoa tentar tirar. Por isso de fazer o curativo e ir para o socorro especializado. Sei que levaram a criança para o socorro,
fizeram vários exames, fizeram uma cirurgia lá delicada de horas e horas e conseguiram remover a faca. A criança não teve nenhuma sequela. Se fosse alguém já mais afobado e chegasse e puxasse a faca, poderia ter piorado a situação. Então, por isso, você deixa o objeto e vai para o pronto-socorro. Se o objeto estiver nos olhos, mesmo que em apenas um deles, né? Se um dos olhos, né, já é azar, imagine nos 2 olhos. Né? Você vai cobrir os 2 olhos da vítima. O problema é se for você sozinho tendo que ir para o socorro. Aí fica difícil. Mas por que de cobrir os 2 olhos? Façam um teste aí vocês. Finja, né, que em um dos olhos de vocês entrou lá uma ferpinha e não saiu por nada e você tem que ir no hospital para remover. Se você cobrir somente o olho que está a ferpinha, beleza, ok. E você está enxergando com o outro. Quando você vira, se vocês colocarem a mão em cima de um dos olhos aí, tapando, como se fosse um ferimento, né, um tampão ali, você cobrindo ali. O outro olho que você está enxergando, se você olhar para um lado e para o outro, o que vai acontecer com o que está coberto? Ele vai ficar parado ou ele vai ir para os lados também? Ele vai se movimentar. Né? A galera às vezes tem um pensamento que vai mexer um olho e o que está coberto vai ficar parado. Não, ele vai mexer também. E daí pode piorar a situação. Por isso que o correto é cobrir os 2 olhos da vítima. Riscos secundários, aí, quase chegando no final já. Poste elétrico lá, né? Se acontecer um acidente, ter fios de energia sobre o veículo. Né? O que você faz, além do que você responde em questão, né? Às vezes caem essas questões em teoria. Você vai isolar e sinalizar o local. Né? Acionar a companhia elétrica para realizar um desligamento dos fios. E você não vai retirar as pessoas dentro do veículo. Você vai tentar manter a calma e vai falar para eles, fica dentro do carro, não sai, porque é perigoso se eles quererem descer do carro. Isso que a gente vai ver nesse vídeo aí da Discovery. Né? Não tentem remover os cabos de eletricidade, por incrível que pareça, lá no teste de vocês cai uma questão falando que é para você remover o cabo, né, de eletricidade com um bastão de ferro. Cai isso no simulado online. E muita gente marca. O ferro, o que faz? O ferro conduz a energia. Se você encostar um ferro lá no fio elétrico, o que você vai tomar? Um belo de um choque. Né? Então você nunca vai tentar remover os cabos de eletricidade. Ah, mas eu acho que é a internet. Ah, você não acha nada. Né? Você vai ligar para a companhia, para a Copel, seja o que for, né? A companhia de qual cidade for. Aí eles vão ver se é internet ou não. Você não vai pôr a mão onde você não sabe. Né? Os ocupantes do veículo não são eletrocutados em razão de um fenômeno, né, denominado gaiola de Faraday. Eu não sei falar inglês, pessoal, mas é esse fenômeno. Se alguém tiver curiosidade, pesquisa depois lá na internet. O que ela faz? Ele vai dispersar a eletricidade para a extremidade da fuselagem, ou seja, para a estrutura do veículo, né, neutralizando a eletrificação na parte central do núcleo do mesmo. Na leitura aqui fica um pouquinho complexo, mas resumindo, o veículo acaba se tornando parte de energia. Lembrando, não sou eletricista, se alguém for da área aí e puder nos explicar melhor depois, fico grato. Se caiu lá um acidente e caiu o cabo de energia em cima do carro, a pessoa ali, né, o ocupante, se torna parte da energia. Ele que está lá dentro, ele não vai ser energizado, justamente por causa dos pneus, né, isolando o veículo. Beleza, aí muita gente fala, vou descer do carro. Se você descer, você pode tomar um baita choque, que é o que a gente vai ver no vídeo. Porque o chão, né, pode estar energizado também. Eles vão explicar bem certinho. Um exemplo rápido é vocês dentro de casa lá. Né? Queimou o chuveiro. Você vai trocar o chuveiro. Primeira coisa que você faz? É desligar o disjuntor. Mas se você não desligar... Hashtag não faça isso em casa, né? O correto é você desligar o disjuntor, mas se você não desligar o disjuntor e for trocar o chuveiro lá, você colocar um calçado bem isolado nos pés, subir numa banqueta, né? Você está completamente isolado. Se você pegar em um dos fios, o que acontece? Você leva choque? Não leva. Se você pegar no outro fio, você leva choque? Não, você não leva, porque você se torna parte, né, daquela energia. Se alguém souber explicar melhor aí, se alguém for eletricista, você acaba se tornando parte.
O que não pode é você pegar nos dois fios ao mesmo tempo. Aí se você pegar nos dois fios, você vai fechar um curto. Aí você vai ver o choque que você vai levar, né? E é a mesma coisa se você tiver descalço ou sem um isolamento no pé. Aí a energia vai entrar no teu corpo e vai sair no chão. Aí sim você toma um choque. Um exemplo rápido é vamos falar assim, quem tem torneira elétrica em casa. Sai aquela água quentinha, né? Às vezes você tem um cortezinho na mão, se você não tiver com o calçado bem isolado, ou às vezes um tapete embaixo, quando você coloca a mão na água, você até às vezes se assusta, né? Você leva um choque na mão. O porquê? Porque ali está tendo uma energia. Se você estiver isolado, você se torna parte dela, você não leva choque. Agora, a partir do momento que você pisou no chão sem estar isolado, essa energia entra no teu corpo e sai no chão. Aí que você leva aquele choquinho chato, né? Que assusta. Não é nesse caso da torneira elétrica, não é um choque bem fraquinho, né? Só acaba assustando mais o pessoal. Esse vídeo a gente vai ver no final para finalizar. Acidentes comuns com motocicletas, finalizando aí, não remova o capacete. Lembra lá, né? Vai tentar manter a calma, o máximo que você vai fazer é abrir a viseira para que a vítima respire melhor. Mas remover jamais. Lembra lá da coluna cervical, pode trazer uma lesão. Transporte da vítima, a gente já falou, mas reforçando, esqueça a ideia de transportar a vítima no primeiro carro que passar. Se necessário, remover a vítima, né? Não tem socorro ou algo assim, utilize uma maca. Quem que carrega uma maca? Se vira nos 30, improvisa, pega uma tábua, um tampão do carro ou algo assim. Tente minimizar ao máximo os movimentos da vítima e utilize a ajuda de várias pessoas, se possível. Aí entra a questão do trabalho em equipe, né? Se você várias pessoas juntas se erguendo ao mesmo tempo, você consegue fazer o transporte da vítima lá. Só remova se houver situação de perigo iminente. Lembrando lá, né? Se precisar lá, você vai transportar, se não, não. Né? E lembrando do veículo, você só vai remover a vítima de dentro do veículo se tiver um perigo, se o carro começar a pegar fogo ou algo assim. Fora isso, você vai tentar acalmar a vítima ao máximo e esperar o socorro especializado. Produtos perigosos. Como proceder nos produtos perigosos, derramamento de combustíveis e por aí vai. Isolar a área, sinalizar o local e manter a distância, chamar o socorro especializado. Aqui mais específico pro socorrista lá, né? Para a equipe responsável. Eles geralmente utilizam, né? Pó de serra ou cal, né? Para absorver o produto. A gente, no momento do acidente, às vezes se estiver escorrendo pela margem aqui, a gente pode tentar utilizar a terra, né, da beira da pista para fazer uma barragem, né, para que isso não caia lá num rio ou algo próximo. E não acenda isqueiros, né, ou qualquer artefato que possa provocar incêndio. Isso meio óbvio, né? Placas de produtos perigosos. E daí fechou, né? Aí a gente vai para aquele vídeo. As placas em si não caem no teste de vocês, né? Mas é interessante pesquisar para saber o que é o significado de cada uma delas. Geralmente, quem vai fazer o curso do MOP lá futuramente, que é o de cargas perigosas, lá no curso do MOP, como a gente menciona no início de legislação lá, a pessoa vai aprender cada tipo dessa placa, o que caracteriza, para que é e para que não é. O que basta você saber que cada uma caracteriza um produto. Então, se acontecer um acidente lá, você está viajando e aconteceu um acidente de um caminhão e você foi o primeiro no local, né, você vai ligar lá, opa, aconteceu um acidente assim, assim, tem uma vítima, tem gente presa na ferragem e o caminhão está com uma placa tal cor, tal cor, tal cor, com tal número. O socorrista especializado já vai saber o que está acontecendo e ele vai mandar a parte, o pessoal treinado específico para isso. No meu slide aqui eu não trago, né, mas o que eu mandei para vocês, se eu não me engano eu mandei o link lá, e no slide que eu mandei está com o link também, de um vídeo em parceria da Polícia Rodoviária Federal, né, que eles fazem uma simulação do primeiro no local, né, um casal viajando e ligando para o socorro, né, e eles indo com uma equipe específica, né, para fazer a interceptação no veículo lá com gás tóxico, né. Se alguém tiver interesse, vê lá depois. E finalizando sobre os fios elétricos, né? Aqui a gente acabou primeiros socorros. A gente vai finalizar com
o vídeo. Bem interessante, pessoal. Preste atenção lá. Como proceder se acontecer um acidente, se tiver fios elétricos em cima do veículo, né? 6 minutinhos de vídeo. Imagina. 6 minutinhos, bem interessante aí. Prestem atenção. Como proceder. Imagina a seguinte situação. Você está dirigindo pela rua, se divertindo, quando de repente te mandou uma mensagem. Legal, você não pode mexer no telefone dirigindo, mas beleza, vai só dessa vez. E de repente... Você bate o carro num poste de eletricidade. O motor começa a pegar fogo, tem fumaça entrando na cabine. Você não devia sair do carro, mas... Você quer ficar assado que nem um peru de Natal? Não. Você tem razão. E é por isso que a gente tá aqui, cara. Pra saber se as técnicas de saltar, arrastar os pés ou andar aumentam as suas chances de escapar de um acidente com eletricidade. Nós não podemos submeter uma pessoa a 7.000 volts. Então, nós vamos usar uma tensão elétrica de 7 volts. Essa rua é boa e condutiva. O microcontrolador no corpo do John vai medir a voltagem para os pés dele e multiplicar a leitura por 1000 para simular esse cenário em condições reais. Isso se chama tensão de passo, e a tensão de passo aumentará conforme o John afastar mais os pés. Nós estipulamos que uma tensão elétrica de 200 volts é o limite para uma pessoa sobreviver. Então, se chegar nisso, o John morre e a técnica é detonada. O destemido John veste o traje condutivo e é conectado. E aparece em grande estilo uma entrada em câmera lenta. No primeiro teste, eu vou tentar sair do carro sem ser eletrocutado. Você deve estar pensando, John, eu saio do meu carro todo dia, é tão fácil. Mas é aí que você se engana, porque você faz as coisas sem perceber, que nem isso. E isso. E nos dois casos você morreria. Além disso, o carro tá pegando fogo, então você precisa se concentrar para escapar vivo desse acidente. Alguém disse fogo? Preparem os extintores. Boa sorte, cara. Aí, valeu, hein? Socorro! Escapar em segurança significa não ser eletrocutado ao tocar o chão. John não pode encostar no carro e no asfalto ao mesmo tempo. Lá vou eu. Você tá vivo! Bom, podemos dizer que se você tiver consciência da voltagem e se concentrar bastante, dá pra saltar fácil do carro. É isso aí. E agora, hein? Ai! Como Brian disse, ficar alerta é o segredo da sobrevivência. Agora vejamos qual método de fuga é mais eficiente. E aí, com qual técnica vocês querem começar? Vamos começar com a maneira mais natural de sair de um carro, andando normal, um passo atrás do outro. Legal, então vamos andar. Acorda, John, tem que sair daí! Nossa, quanta fumaça! Lá vou eu! Mais uma vez, o primeiro desafio é saltar do carro. Liberdade! Deu certo, eu vou andar, hein? Morreu? Você morreu. Um pequeno passo para o homem e um desfecho eletrificado para a carreira de John. Todos os LEDs vermelhos se acendem. E eu comecei só dando um passo bem curto, eu só fiz assim. Ele morreu instantaneamente. A técnica de andar não funciona. Mas existe alguma maneira de escapar sem se tornar um arco elétrico humano? Os testes em escala reduzida sugerem que é possível. Bom, então a voltagem foi menor. Agora é a vez de tentar fugir saltando. E aí, John, você tá pronto pra saltar como uma gazela? Tô. Então pode sair. Lá vou eu, hein? Sair de um veículo eletrificado e escapar dele, saltando. Abrindo a porta. Você bateu o carro de novo, cara. Segundo salto. Não cai. Se cair, você morre. Eu acho melhor. De mentirinha. Com calma, galera. Lá vou eu. Na segunda técnica de escapar saltando, a gente tentou remover o potencial de voltagem entre os dois pés, que é o que faz a corrente elétrica passar pelo nosso corpo, mantendo os dois pés juntos e saltando pra frente. Deu certo. Olha, funciona. Os LEDs não registraram mais de 20 volts, mas você quase caiu no chão. Então, na verdade eu tenho minhas dúvidas se cair de cara no chão eletrificado faz bem pra saúde. Com certeza, não é uma técnica prática. Concordo. E agora, a última técnica?
Arrastando os pés. Mantenha os pés juntinhos e se arraste pelo chão. Boa. É preciso ter nervos de aço para escapar de um carro em chamas arrastando os pés. Mas essa é a última chance de confirmar o mito. Lá vou eu. Opa! Foi muito. Depois de disparar o alarme na primeira arrastada, Vai mais devagar, isso. Olha. Continua vivo. John diminui o ritmo até os LEDs não registrarem quase nada. É isso aí. A leitura não passa de 40 volts, bem menos do que os fatais 200 volts. Tá salvo! Aí, consegui. Nossa, cara, que alívio. No teste de arrastar os pés, o John olhou para os LEDs para saber quando a voltagem elétrica estava alta demais. E isso torna o método eficiente, porque representa a sensação de formigamento da eletricidade na vida real. Então uma pessoa consegue saber quando arrastou demais um dos pés e pode parar e juntar os pés. Eu gostei muito dessa técnica. Para confirmar o mito de atravessar uma rua eletrificada em segurança, Legal. Acertei essa parte. a equipe precisava de ao menos um método seguro de fuga. Bom, se você se deparar com uma situação horrível como essa e precisar escapar de um carro eletrificado em chamas, os 2 primeiros métodos não foram eficientes, mas arrastar os pés aumenta a chance de sobreviver. Então é mito confirmado. Confirmado. Legal. Olha, isso ainda funciona. Que bom. Quantos carros a gente já destruiu? Fazem isso sempre? Sem comentários. Confirmado. E é isso, pessoal. Aí a gente finaliza primeiro os socorros, né? E em seguida a gente segue com meio ambiente. Quase acabando lá, hein?